que foi mais forte para ele chegar ao ponto de matar a própria mãe? Né? A dívida, a questão da impulsividade em relação ao jogo, a dependência no jogo poderia fazer com que talvez a justiça... Eu nunca tinha visto do jogo. Tá. De droga, bastante. Normal. Nós vimos várias. A gente tem o caso aqui em Ribeirão Preto também. Veja só que a sogra vai matar a nora, que é professora de Pilates, né, com a ajuda, inclusive, do filho. Ela prepara as cápsulas de omeprazol com chumbinho. Um chumbinho, né? E aí dá pra... E a nora começa a passar mal. Então ela diz, eu tô me sentindo mal. E ela dava mais cápsula envenenada. Até que essa mulher morre. O que a polícia do Ribeirão descobriu? Que ela também tinha contraído dívidas em bets. Gente, isso vai virar uma epidemia, não tenho a menor dúvida e digo de novo. Olha como a área deles é demandada. Porque é crime que não acaba mais. O processo que ele está falando de drogas, na realidade, se a gente for fazer as devidas comparações, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de necessidade de você suprir essa sua responsabilidade perante o jogo, acaba sendo particularmente a mesma coisa, porque eu tenho uma dívida e preciso saldar, seja lá com quem for. Isso traz uma pressão sobre o seu psicológico que chega uma hora que você perde a cabeça. Entendeu? Olha, a gente está repercutindo o caso mais falado na mídia hoje, que é esse caso, né, do filho que matou a mãe em decorrência da dívida de jogo. Talvez seja Esse deveria ser um divisor de águas para a gente parar para pensar em relação a essa questão das bets novamente. Mas eu te digo, se nada for feito, nós vamos aqui trazer vários casos como esse. E, de novo, a polícia vai fazer o trabalho dela. A militar vai tentar chegar, né, isolar, a civil vai investigar, passar para o Ministério Público e nós vamos ficar nessa coisa de ficar denunciando, mas a gente não lida com o problema. E esse problema é muito grave, entende? O vício em jogo é gravíssimo. E não adianta, você vai falar o quê para a pessoa? Fica longe do celular. Hoje toda a nossa vida está no celular, entende? Não é... E assim, é uma hipocrisia, porque ao mesmo tempo que o governo não permite os cassinos, né, os cassinos físicos, ele permite isso. Eu não consigo entender. A gente está com quase 270 pessoas aqui hoje. Tá aumentando já. Estamos com quase 150 likes. Eu quero 200 likes, pessoal. Não custa pôr o dedo no like, seus por favor. Seus mal acabados. Vamos lá, meu. Se vocês vão... senta o dedinho aí, ó. Senta o dedinho. Compartilhar, né? É mais sério. Cacau, a minha prima lá já deu like lá, ó. Cacau Bittencourt tá aí, ó. Já deu like, Giovanni. Beijo pra Cacau. Agora você que entrou, por favor. Aí, mais uma vez. Eu pedi um reforço por aqui também. Por favor. Boa. Chama a cavalaria. Isso, vamos chamar a cavalaria. Cavalaria a gente top. Olha só. Eu costumo dizer também, aproveitando o gancho que ela estava falando aqui, dos controles sociais, né? Eu vou citar 4 aqui que são mais importantes, né? O primeiro é a família, né? O segundo a comunidade, eu não vou discutir aqui, mas vou só citar. Família, comunidade, aí depois vem as escolas, né? Aí depois vem um negócio que a gente está comentando aqui, que é o nosso regramento jurídico, né? A certeza jurídica, ou pior, às vezes a insegurança jurídica. Por isso que o ordenamento legal é tão importante. Exato. Tudo isso aqui é fundamental para não sobrar para nós dois aqui, ó. Entendeu? Porque isso tudo sobra praticamente no 5º nível de controle social, que são as polícias. Exatamente. Mas o que eu digo... Quem vai ficar com todos esses resquícios aí, toda essa... vai vir para nós. Mas o que eu digo... Sempre vai vir. Ninguém toma a devida providência e quer que a autoridade policial vá controlar esse problemaço, gente. Isso é um problema. Porque eu sempre digo, quando cai aqui nessa área da segurança pública, porque todos nós aqui já falhamos aqui. Exatamente. A gente falhou, e aí fica jogando pro outro, e joga para eles e fala assim, agora resolve, e resolve, porque eu não quero e não mais, é por né? aí. Por isso que eu falo... E às vezes o resolver é o que a gente vê, a gente comentou no programa até passado que eu estive aqui, que é o quê? A gente vê absurdos que acontecem, que aqui... Quando nós iríamos ver crianças invadindo escola, matando coleguinha, matando professor, a gente não via isso. Não é nem a gente não gosta de falar, fizemos um curso na academia, né?
E a gente, mas não tem como não fazer. A realidade mudou, é isso? Totalmente. Mas foi o que nós participamos lá, né? Começa pela Naquele evento que você... Lá na frente parlamentar. Exatamente. O que fala pra gente desse perfil criminoso, o fato dele ter, né, participado ativamente das buscas, né? Porque isso mostra pra gente um processo, controle. Né, de fazer parte ali para saber para onde estava indo. É o que ele falou, a grande maioria dos criminosos... um pouquinho aí, não tem, não? A grande maioria dos o cara acaba desenvolvendo Eles querem ficar perto da cena do crime para poder tentar pegar alguma informação do quanto a polícia está perto dele. Vários. A gente tem um caso que é o do Tony Flores, lá em Mato Grosso, que a mulher, né, vai contratar matadores para matar o marido. É uma história tristíssima. Ela faz passeata, sabe? Salvem, justiça para Tony Flores. Ela faz camisetas. Ela não saía da delegacia de polícia. O delegado falou assim, mas que essa mulher não sai daqui, muito interessada, gente? Tá muito emocionada, não é? Ela não sai. Toda hora ela queria saber uma informação da investigação, porque era ela. Em Sorriso, aquele ajudante de obras que vai matar a família inteira, né? Mata a mãe, as filhas. O pai estava viajando. Durante todas as buscas também, ele não saía dali. Então, eles gostam de ficar perto. Tem uma coisa, até um sentimento de proteção. Poxa, deixa eu ver se a polícia está perto de mim ou não está, o quanto eu estou seguro. Então, cria essa máscara, né? E é assim. E também tem aquele outro lado de você querer contar uma mentira e acreditar na mentira. Tem a possibilidade de estar do lado de conseguir manipular alguma coisa ali na hora para desviar um pouco ou inventar uma história. Amigo, né? Olha aquele cigarro, aquela bituca de cigarro, pô, chuta para um canto, fala, não, aquilo lá nem sei de quem era. Eu acabei de fumar, eu joguei. E é o que, se for pegar, vai dar quem? Vai dar o DNA dele. Cara, ele deu um mata-leão na mãe. Ele mudou o corpo, colocou num viaduto, embaixo de um viaduto. Ele carregou esse corpo, né? E aí ele foi viajar com os amigos. Sim. Pra Serra do Cipó, isso. E aí, como se nada a Carla tivesse... trabalhou muito com isso, né? Em matéria, ela conhecia muitos psicopatas e muitas histórias de psicopatia. Eu acho que num caso desse, não tem nem o que não falar que um cara desse tem uma psicopatia. Mas aí... Não, o cara vai matando, não é só por causa de um jogo. Não, ele deve... Alguns traços. Assim, ele precisa passar por uma análise criminológica até para a gente ter a certeza que ele tem, né, o transtorno da personalidade antissocial. Mas eu acho que mais do que isso, tem uma questão infantilizada. Sim. Um homem de mais de 30 anos, morando com a sua mãe, entende? Completamente endividado, não conseguiu sair de casa. Porque você sair de casa é muito importante. É uma coisa assim, não, eu sou maduro, sou um homem, né? Sou uma pessoa responsável. E é lógico que a casa dos seus pais... ela estará aberta para você. Sempre. Se você precisar voltar, tiver algum problema. Agora, você fica lá. Aí, sabe, e nitidamente, essa mãe devia estar muito desconfortável. Porque o filho não vai para frente. Mas ela não estava com... Parece-me que ela era separada, né? Não tinha o convívio do pai. A ausência do pai é muito importante dentro desse processo. E aí tem essa personalidade também muito infantilizada, meio narcísica, onde, né, ele tenta, de novo, todo criminoso tenta ele assegurar a narrativa. Agora ele vai contar aquela que for melhor para ele. Isso que as pessoas têm que ter em mente. Principalmente porque aqui no Brasil, você pode mentir o quanto você quiser. Eu acho que é uma excrescência do nosso Código Penal. Nos Estados Unidos, ninguém precisa produzir prova contra si mesmo. Então, você se cale. Eu não quero falar. Ele tem o direito. Nos Estados Unidos, a pessoa não fala. Ela, né, pede a quinta emenda e fica calada. Mas se ela mentir, ela vai ter um agravamento de pena lá na frente, que é o perjúrio. Mas aqui ele conta uma história, depois ele conta outra. Então é o seguinte, é uma briga de gato e rato. A Carla me ensinou aqui nesse programa que no Brasil a gente pode fazer um depoimento e depois mudar esse depoimento. E isso não é... Se não for a testemunha. Não, se for testemunha, dá problema. Você não pode mentir. Se você for o réu, o indiciado. Já toma uma canetada. Investigado, o réu, o suspeito. Aí você pode o quanto você quiser. Mas se eu for testemunha de um crime, aí se eu mentir... É crime. E aí eu sou presa. Sim. Pode ser presa. Não sei se vai ser presa, mas pode ser. Dependendo do juiz, ele vai falar assim, mas você não tinha falado tal coisa? Você está tentando obstruir a justiça. Testemunha não pode mentir.
em área nenhuma, nem na área criminal, penal, nem trabalhista. na civil, trabalhista. Se você é testemunha, você não pode mentir. O máximo, você pode não falar nada. Você pode se manter calado. Eu não me sei, lembro, tal. Não vi, não me recordo. Agora, a testemunha é do processo. Não é só a parte, é do processo. Tanto uma parte como da outra, entendeu? Porque faz prova no processo. Entendeu? Agora, o investigado, o réu, o suspeito, esse pode contar zilhões de versões. Mas agora eu já lembrei de outra coisa. Mas não era que não, agora já. Cada hora ele vai contando uma coisa e, enfim, e o que acontece? É um trabalho da investigação policial trazer a verdade dos fatos, porque mesmo que ele diga que, olha, fui eu que cometi esse crime, não basta a confissão. É dito, né? É assim, a confissão é a prostituta das provas. A polícia precisa provar que foi ele. Porque lá na frente, quando estiver, né, no júri, se isso não estiver muito bem fundamentado, mas o fato dele ter confessado, então ele pode estar querendo acelerar o processo, ele pode estar querendo o quê? Qual é a intenção? A gente não sabe a oitiva dele, o que realmente ele falou, quais foram os fatos. Porque, na verdade, assim, quando o cara se diz culpado e fala com requintes, né, de detalhes e tal, óbvio que isso não vai sumir dos autos e muito menos ele chegar lá depois e falar que tem advogado que, infelizmente, fala, não, agora você não fala mais nada, vamos falar que isso foi assim e tal. O que é bom só uma coisa, ele saber que ele matou a mãe dele. Talvez... Ele matou a mãe. Quem não gostaria de ter a mãe, quem perdeu como eu perdi, outros perderam a mãe, quem não gostaria de ter a mãe por 1 minuto, só então, falar eu te amo, um amor. Esse cara vai ficar pinel mais pra frente. Tomara que ele caia na real. Aí, por isso que eu tava falando, a questão dos controles sociais, primeiro a família, etc e tal, né? Quer dizer, são valores que são construídos ao longo do tempo, né? Então, são valores que jamais serão esquecidos, né? Outra coisa, né? Esse cidadão aí, aqui a gente respeita o credo de todo mundo, né? Mas não é temente a Deus, nunca foi. Nunca foi, entendeu? Você tirar a vida da tua mãe, né? E assim, e novamente, eu acho que ele tá tentando demonstrar talvez algum arrependimento. Mas assim... O fato de matar a própria mãe é uma questão muito relacionada a uma falta de empatia, né? Que mostra pra gente... Eu acho que é falta de tudo. Principalmente sendo a mãe que ele tinha. Porque ali, quando a gente para olhar, né, os testemunhos, as pessoas, os alunos, a comunidade, os vizinhos, a família... Não é que, assim, tem mães que... Só por Jesus também, né? Que a gente olha umas mães aí que... Mas ela não. Amorosa, querida com a comunidade, querida com os alunos. Uma pessoa muito especial. Ele tinha com ele um brilhante. Ele... E mandaram várias coroas de flores. Os amigos dele... Como ela era amada. Inclusive... ele tinha uma máscara social que talvez mostrasse, né, que ele era uma pessoa completamente diferente, que os amigos até ficaram com raiva dele depois. Sim, né? Você imagina você, exatamente, né, sabe, quando você descobre, porque ele enganou todo mundo, ele enganou também a família, ele enganou os amigos, ele enganou a todos, então assim, ele em nenhum momento, porque assim, eu gosto, né, as pessoas, eu sou muito homem, até a página 2, né, você fez o que você fez, mas não é homem para assumir o que você fez. Lógico que quando você foi pego, e aí já não tinha mais jeito, porque aí a polícia começa a falar assim, filha, aqui, vem cá, isso aqui, ó. E aí, sabe, aí ele fala, ele resolve que ele vai confessar, aí tenta ali, né, ai, tô arrependido, eu surtei, aí vem de tudo um pouco, mas um surto... Uma pessoa em surto que consegue planejar, inclusive vai viajar, sabe a hora que vai ligar. Ele já vinha, de alguma forma, planejando isso. Alguma coisa aconteceu e ele vai e comete, né, o ato brutal. E, de novo, gente, você pegar a sua mãe e esganá-la, porque tudo indica que foi uma esganadura, ela teve aqui, ó, sabe? Muito próxima, né? É um crime muito brutal, gente. Entende? Então, é diferente de um tiro. Um tiro... É uma coisa que você dá à distância. O coronel e o cobra podem explicar. Uma covardia, né? O cara sabotar um carro, fazer uma rua. Uma facada, você tem que estar muito próximo do corpo aqui. Então, você vai junto. É o ódio, né? A outra aqui, ó. Você pega a pessoa aqui, você tá olhando, você tá vendo ela cair, você tá vendo ela morrer na tua frente. Olha o controle que você tem por cima dessa pessoa, entende? Sim. A maldade, que é diferente, deu um tiro, ó.
O cara sai correndo. Não, eu tô te segurando aqui até a hora que você não aguenta mais. Vai ter instrumento de sobra, aí, argumento de sobra para o Ministério Público convencer o júri, entendo eu. Claro que nenhum caso é fechado, né? Mas ferramentas aí para o Ministério Público na hora do tribunal do júri, aquilo vai faltar. Sim, e um bom promotor... Até para você convencer a defesa aí vai ter muito trabalho, se e a vai própria conseguir alguma defesa, porque, de novo, a gente tem que sempre deixar claro que os advogados de defesa, eles não estão defendendo o crime. Estão fazendo o papel deles. O trabalho, eles estão defendendo os direitos constitucionais de determinadas pessoas. E aí, né, a gente também sabe, vamos fazer aqui uma meia-culpa, a gente está com 2 excelentes policiais aqui. Sim. Mas, vírgula, né? O que acontece? A gente já viu muitos casos, gente, 20% da população carcerária nunca cometeu um crime. Dito isso, olha a importância de você ter bons defensores. E até conversando com o pessoal do Projeto Inocência, a Flávia me disse a seguinte frase: Carla, a gente tem que parar, às vezes, de meter o louco no Ministério Público, porque muitas questões aqui, quando eles pegam, né, esses processos para revisões criminais, é erro da defesa. Entende? Que não soube ali verificar. Exatamente. Também, né? É que hoje em dia, né, graças a Deus, essa coisa, né? Eu acho que é ele. Tinha muito isso. A gente acabou de ver um caso agora no Nordeste, onde uma pessoa ficou, acho que 11 anos presa, 11 ou 13 anos presa. Não é? E foi por tudo. Olha só, não, eu acho que foi ele. Como que você vai condenar uma pessoa em achismos, né? De novo, a gente precisa de uma boa investigação. E a gente sabe que investigação dá trabalho, né, gente? E a sociedade fica, eu quero mais resposta. E a resposta não vem quando a gente quer. A resposta demora. Sim. Sabe? Demora muito. O Cobra, que está aqui do meu lado, Coronel Ilalá, ele é uma das pessoas que investigou, para mim, um dos casos mais incríveis policiais que a gente tem, que é o maior roubo do mundo que nunca aconteceu, que foi de R$1 bilhão de reais. Ou seja, eles tiveram que ter uma paciência, primeiro, para evitar um roubo. Você imagina se os caras tivessem saído com R$1 bilhão de reais? E essa é a maior chacina, em 2017. 17 agora. É a maior chacina de São Paulo, porque ninguém ia segurar essa gente. E para vocês só saberem, né? Todos estão na rua. Todos foram soltos. Só para vocês saberem. Aí o que acontece? A polícia militar ia chegar... Precisamos falar sobre isso. Você imagina o que ele... Eu lembro, o Fábio Caipira falava, cara, você já imaginou? E eles iam alertar, olha, teve um roubo. A polícia militar ia sair correndo. Só que eles já estavam fortemente armados, assim, mas armados até os dentes. Que era o seguinte, se a gente sair, não é, Cobra? Ninguém segura a gente. Quantos policiais militares iriam morrer? Porque não sabe, você vai para um confronto, você recebe um chamado, você tem que ir correndo. Na verdade, nesse caso, foi até pegar eles antes, porque a gente sabia que nas investigações o armamento a qual eles tinham era muito, a gente não tinha o outro lado, né? E eles iriam sair depois do roubo e a escolta que ia ser imagina você... Os caras já brigam por causa de 50, 10 mil. Agora, imagina se fazer um roubo, você leva 1 bi. Você acha que você não vai dar a tua vida por aquilo ali? Os caras matam por muito menos. Quanto tempo demorou essa investigação? Conta pra... Foi mais um trabalho de inteligência mesmo, né? Tem toda uma investigação, algo por trás, e aí as pessoas são soltas. Porque eles não conseguiram pegar o dinheiro. Aí, explica direito, Cobra. O Cobra não está explicando, cara. Nós já tínhamos em foco já investigações em alguns deles. Essa investigação eu estava com uma investigação com 2 deles que realmente eram os que estavam bancando, uma outra equipe, uma investigação com mais outros 2, 3 casos. E isso veio a calhar uns 4, 5 meses antes de tudo onde iria acontecer. Me chamaram e falaram assim, para de investigar tal cara. Mas por quê? Calma que você vai saber. Você para de investigar tal cara. Mas por quê? Vocês vão saber. Aí tinha uma pessoa que passou as informações de que o banco iria ser roubado. Iria ter um roubo muito grande, está sendo arquitetado, parará, e foi chamado todos aqueles que estavam com investigações paralelas. Nós estávamos no roubo a banco na época. E nesse ínter todo, chamaram a gente e falaram assim, o que você tem desse cara e desse cara? Tenho isso, isso, isso. O quê? Onde mora? Filho? A gente já está seguindo, tá isso, tá tal. Já temos a localização, enfim. Eram traficantes,
mas eles bancaram o roubo. 200 mil reais cada um teve que colocar para entrar. Um investimento do crime. Cada um ia levar 50 milhões. Então, e isso foi se perpetuando, né? E o negócio foi tomando uma forma a qual, quando nós descobrimos aonde estava o outro lado, se veio o negócio, nós vamos deixar isso acontecer? Vai ser bonito para a polícia? Vai, mas para a população não vai ser. Então, nós tivemos a coerência de um delegado como o doutor Fábio Caipira, que achou melhor não acontecer, por mais que fosse a cana mais maravilhosa que fosse, nós tivemos que pensar nos prós e nos contras. E os contras eram piores. Nós podemos ter policiais militares mortos, civis mortos numa eventual troca de tiro, né? Então, os caras acabarem saindo fora e uma porcentagem do dinheiro ser levada. Então, foram colocados N cenários. E aí, o mais importante, tirou-se aquela coisa do super polícia. Não, vamos deixar o cara sair, vamos trocar tiro e vamos... Não, a inteligência, vamos preservar vidas, vamos pegar os caras. Só que, infelizmente, nada disso foi colocado numa hora de um julgamento. Nós tínhamos que colocar os cenários para eles e falar assim, olha, e se tivesse acontecido tal coisa? E se tivesse acontecido tal? Porque a mente foi extremamente criminal de uma maneira que os caras fizeram um túnel com engenharia, 600 metros de túnel. Não foi. Eu tenho as imagens, eu até falei para ela, quem ficou encarregado das imagens fui eu, o meu parceiro, né? E o documentário está na Prime Video, tem um documentário. E foi trocando com as outras equipes para a gente poder ir monitorando, porque a gente ficou monitorando durante muito tempo. Quando a gente descobriu onde era a oficina, tivemos que monitorar durante muito tempo aquilo. E, pra você ter uma ideia, eles fizeram trilhos e carrinhos, como se fosse um trem em menor escala, para poder fazer os trilhos, para fazer o quê? Eles tinham tipo marcado, vai demorar tanto tempo porque o cofre fecharia na sexta-feira, e quando o cofre fecha, ele não abre, por mais que você consiga... E eles tinham essa informação. Eles teriam da sexta-feira à noite até o domingo para tirar a maior quantidade de dinheiro possível. E mesmo que o pessoal descobrisse, eles ainda teriam tempo, porque até para entrar no cofre, ou dar um jeito de abrir e tal, que seria muito difícil, eles iam estar tirando, porque a gente não sabia onde era o caminho. Ia ser, sabe, chamada a polícia inteira, mas os caras estão embaixo da terra. Como é que nós vamos saber para que lado eles estão indo? Eles podiam ir para qualquer lugar. Agora, imagina 600 metros. Imagina a área que você teria que bloquear para tudo isso. E na hora que eles saíssem, com certeza... Confronto seria inevitável. Total. E aí foi visto pelo Dr. Fábio, diretor, o Dr. Emídio, né, que hoje é o diretor do DECAP. Eles acharam por bem a gente evitar. E aí nós fizemos uma entrada muito bacana, uma entrada tática, junto com o pessoal do Garra, do GER, na zona norte de São Paulo e em simultâneo na Zona Sul. E aí o pessoal entrou na Zona Sul e lá na Zona Sul não pegou nada. Como é que nós fizemos? Confrontos de DNA. Isso é maravilhoso. O match que foi dado com o pessoal de lá bateu exatamente. Então, não foi levado em consideração pelo juízo a inescrupulosidade. O seu nome eu já tentei falar essa palavra, né? Não, o inescrupuloso que foi o pensamento, né? Mas o DNA, todos eles, gente, pra vocês entenderem, trabalharam na construção do túnel. Então, a polícia, quando pegou eles no galpão, que estava na Zona Norte, pegou todos eles e o DNA da construção do túnel que chegava na base do banco tinha o DNA deles, porque todos eles tinham roupa, tinham as botas. Então, eles foram pegos pelo confronto de DNA. Só que eles não chegam. Eles foram presos, ficaram pouco tempo, acho que eu tenho o processo, pegaram de 8 a 9 anos, mas nunca colocaram a mão no dinheiro. Nunca. E assim, o delegado, né, o Wagner conta, ele falava assim, Wagner. a maior tristeza deles
foi o seguinte, porque eles investiram, cada um deles investiu R$200 mil. E além de terem perdido os R$200 mil, não levaram o dinheiro e acabaram, de alguma forma, presos. Esse tipo de criminoso, de novo, é um criminoso muito especializado, são criminosos mais velhos, eles já estão aí na estrada do crime há muito tempo. E é o que ele falou, todos são reincidentes. Eles cumprem um tempinho de cana... E aí, solto, daqui a pouco volta. E todos eles são monitorados, viu, gente? Porque a polícia conhece todos os ladrões de banco. O pessoal tá adorando o papo. A gente tá 5 likes de 200 likes. Olha, pra lá ficar feliz. Vocês têm 30 segundos para chegar a duzentão, tá? Aí eu vou contar uma coisa que é importante, vocês vão saber agora. A gente tava contando sobre as peculiaridades quando você vai no local para você ver tudo que você precisa para incriminar os caras. Sim. Na hora que todos nós invadimos lá a Zona Norte, eu estava na Zona Norte, o escritório era a ferramentaria deles era absurda. E todo mundo mantendo tudo que estava lá, olhando. Quando nós subimos, uma das coisas que linkou a Zona Sul com a Zona Norte foi que num dos computadores que estava aberto, ligado, tinha uma conta, não sei se era de telefone ou de água, no computador. Que era de lá. Então já tinha linkado, né? A parte então, mais legal, o Cobra vai falar. Não teve uma troca de tiro, gente. E para mim isso é fantástico. Eles pegaram todos os ladrões. A pena foi baixa, é verdade. Mas todos foram pegos. Né? Foi uma investigação longa de 1 ano. E não teve uma troca de tiro, gente. E ninguém morreu. Ninguém morreu. A polícia militar não teve... Porque, assim, a polícia militar sai correndo. Ela vai, né? Aquela coisa do 11 de setembro. Os bombeiros que não sabiam nem para onde estavam indo. E muitos deles acabaram mortos. Então, foram poupados e não teve uma troca de tiro. Eu olho esse caso. Para mim, é um dos meus preferidos. Em termos de histórias, de crônicas policiais. Eu adoro. Daria um filme maravilhoso, viu? Não é? Olha, Casa de Papel aí, da brasileira. Vocês falaram, né, do tempo de pena, e no caso desse rapaz que matou a mãe. Ele vai pegar aí... uns 40, 40, mínimo, até porque mínimo. Ele pode ainda cair, ter fraude processual. Ele vai ter um atenuante que foi a confissão, né? Vamos ver se ele vai continuar na frente do juiz, se ele confessar ali na hora, né, da pronúncia. O juiz precisa considerar isso. Foi o que aconteceu com a Matsunaga. Por que ela teve uma diminuição de pena? Porque ela reconfessa, ela confessa na hora da pronúncia e fala, então, não, realmente... Então, poderia ser uma tática do próprio advogado criminal, o fato de defesa, né? Não, e assim, você... Confesse. Bom advogado, ele quer que confesse logo. Ele confesse. Porque ele não está ali para... E ele também não está ali para defender o crime. De novo, ele está ali para defender os direitos constitucionais. E a gente nunca sabe se um dia a gente vai precisar de um, né? Então, por isso que a gente tem que tratar bem os... Né? O fato da dependência em Bet, isso também atenua alguma coisa na pena? Não, isso pode complicar o lado dele. Isso não é um agravante, mas nitidamente mostra, né, que a intenção, né? Então, veja... Sim. Eu não tenho condição, porque ele pode... eu briguei com a minha mãe, tentar forte emoção e não sei o que. Ela, não. Tem dolo ali, teve vontade, né? O dolo é eu quero te matar. E, de novo... Querer o resultado, aqui, efetivamente o resultado, né? Então, segurar ela e matá-la, né? Então, no mínimo, aí ele vai ter 40 anos, né? Porque tem alguns concursos aí, principalmente crimes que a gente fala que é concurso formal de crimes, né? Provavelmente aí a questão do aspecto de fraude processual e outras coisas mais, né? Aí o pessoal precisa analisar processualmente direitinho o que pode acontecer. O que ele fez com o corpo da mãe. Os agravantes, quem vai... Na verdade, a perícia vai vir. Aí numa dessas, se coloca mais alguma coisa, né? Aquele negócio, matar na mão, esganado, um filho para a mãe, já é uma coisa que... Possibilidade de defesa. Provavelmente júri, o que vai acontecer lá, aquelas coisas, vai depender também de cada um como vai analisar. O fato dele estrangular a mãe, para ele chegar a esse ponto, ele já demonstrava agressividade? Alguém já poderia ter denunciado ele? Já poderia... Qual a pergunta de milhões, né? Quando você fazer uma denúncia antes de acontecer uma tragédia dessa? É um momento, não tem como. É um crime muito cruel. Porque uma esganadura não é algo rápido, né? Eles podem te explicar que
demora e a pessoa vai perdendo a consciência, né? A capacidade de uma força também, né? Depois que ela perde a consciência, você ainda tem que continuar segurando, senão ela não vai morrer. Que nem você dá um mata-leão. Você usa o mata-leão, você dá o mata-leão, a pessoa apaga. Se você soltar, ela vai cair, daqui a pouco ela vai voltar ao oxigênio e ela vai. O pessoal, para matar uma pessoa dessa, né? A mãe, mais uma mãe, ele deve ter segurado, manteve lá, até assim, a hora que, infelizmente, o cérebro já não respondia mais. E aí continua, né? Então você bota força, não é isso, coronel? É muito triste. Trágico, né? Mas então, é o que eu falei, existe aí uma sequência antes desse momento, né? Trágico, que poderia ter sido sinalizado, evidenciado. Talvez a mãe guardou ali, né, com ela mesma, essas evidências de uma perturbação psicológica ao longo do tempo, né? De desvio de comportamento em função do jogo. Então, tudo isso daí poderia ter sido evitado. Eu não estou aqui para julgar ninguém, muito pelo contrário, tudo depende da situação. A gente tem um jargão na polícia que a gente fala, você não estava na ocorrência, não tem direito de falar, porque cada ocorrência é uma, só quem está ali, que vivencia, que sabe. Sim. Eu não estou lá, a gente não pode falar com propriedade de fato o que aconteceu. Agora, mais uma vez eu falo, né, a gente tem que ver o que efetivamente está acontecendo ao longo do tempo, né? Dentro da própria família. Principalmente nas escolas. Exatamente. Com as crianças, né, principalmente. A gente tem visto há muito tempo que escola, depois que tirou certas educação moral e cívica, educação física, coisas que fazem com que a criança, né, e o adolescente que está vindo, criem, né, se formem, sejam conhecedores de valores, né? Não, os valores acabaram. Em matéria disso, a gente tem visto algumas cenas e algumas coisas de educadores que passam certas coisas que não são verídicas, são informações falsas. E a gente fala, aonde quer levar uma criança assim? Quer levar realmente para um caos? E a gente vê que coisas, repito de novo, coisas que a gente via em países, Estados Unidos, essas coisas que aconteciam em escolas e tal, porque lá o bullying é uma coisa até muito pior do que o bullying daqui. Sim. O bullying daqui era uma coisa que antigamente era brincadeira. O gordinho era gordinho mesmo. O pretinho era pretinho mesmo. O que tinha o zóio vesgo era o vesgo. E o cara gostava, ele era o vesgo. O moleque que tinha a orelha de abano, ele era o orelha. O meu parceiro de polícia, eu tive um parceiro que chamava orelha. Ou o gordinho. Você fazia bullying com ele, não, cobra. Não era bullying. Depois que inventaram essa coisa bullying, a gente começa a perceber que as pessoas se ofendem sem estar ofendidas. Porque o pessoal... Orelha! Pô, era o Orelha! Ele era o Orelha, ele era o meu parceiro, o Orelha, o amigo Orelha. Hoje, até hoje, eu tenho um amigo, Edu Nariz. Por quê? Porque o cara tem uma baita de uma napa. É o Edu Nariz. Você acha que ele reclama? Não reclama. Ele curte aquilo. Então, quer dizer, antigamente as pessoas curtiam. A gente via qual era o melhor filme, qual era o melhor programa de comédia que existia. Os Trapalhões. O Mussum era um negrão. Pô, negão, cachaceiro, tal. O Didi brincava com o Dedé. Ai, a audácia da pilombeta. Brincava. Hoje em dia você não brinca com mais ninguém. Porque tudo é passivo do quê? De um processo, de um processo criminal, de um processo civil. Você acaba pagando indenizações porque você brincou com o cara e falou assim, qualquer bobeira, né? Você é um pouquinho mais escravo, você é um café com leite. Ele me chamou de negrão. Ele foi... Porra, mas aonde? Então a gente percebe que coisas tomaram formas no decorrer desse tempo que para nós que somos de lá de trás, né? A gente não via nada disso. E não tinha tanta coisa, né? Que deixava o pessoal tão... Hoje em dia você vê que tem muita coisa...